Eu tenho algo de Deus para vocês hoje, viu? Meu coração está queimando. Porque para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Te convido você a abrir seu coração nesta noite, pois a palavra de Jesus tem poder. A palavra dele é viva e é eficaz. E quando nós abrimos o coração para receber a palavra, e quando deixamos e guardamos ela em nosso coração, ela vai gerar fé dentro de ti. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Amém? Esses versículos que nós lemos, e vendo Jesus as multidões, a minha está escrito as multidões, porque aonde Jesus ia várias e várias multidões, cada uma era num lugar. Subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar. Eu vou fazer uma pergunta para você e você responda no seu coração. Você é multidão ou você é discípulo de Jesus? Você é multidão ou você é discípulo? Até no final da mensagem você vai saber se você é multidão ou se você é discípulo. Olhando na Bíblia Sagrada do Velho Testamento, narra a história do povo de Israel, a formação da nação do povo de Israel, aquela multidão de filhos do Senhor, era uma nação, um povo, uma multidão vulnerável e oscilante. Na mesma hora que eles estavam firmes com Deus, na mesma hora eles estavam. Na mesma hora que ele estava firme, na mesma hora ele estava vulnerável. Na mesma hora que ele estava obedecendo, na mesma hora ele estava desobedecendo. Então era uma nação, uma multidão, um povo que oscilava tanto por bem, tanto por mal. Ou fazia as coisas, obedecia a Deus e muitas das vezes desobedecia ao Senhor. E era um povo muito vulnerável ao Senhor. Mas olhando no Novo Testamento, nós também chamamos a atenção que não mudou, que é a mesma coisa. Os evangelhos de Jesus são claros em dizer, em citar e ter o respaldo sobre a multidão que acompanhava Jesus. Também era uma multidão que oscilava e era uma multidão que estava vulnerável. Mas lá no Novo Testamento nós vemos o grupo da multidão, mas nós também vemos os discípulos de Jesus. E eu não sei se você é discípulo ou se você é multidão. Pelos sinais, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A multidão sempre está reivindicando alguma coisa. E os discípulos sempre está renunciando a alguma coisa. A multidão sempre está cobrando. Eu quero, eu quero, eu quero. E os discípulos sempre estão dizendo, eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio. Então respaldo na Bíblia sobre isso entre Marta e Maria. Marta reivindicava Jesus e cobrava de Jesus que Jesus falasse para a irmã dela e ajudar ela ao serviço da casa, ajudar ela na preparação da refeição. Agora Maria renunciou todos os afazeres, renunciou tudo para estar aos pés de Jesus. E você, quando você está na presença dele, você fica reivindicando, cobrando, só pedindo, ou você está renunciando a algumas coisas para estar na presença dele? Eu não sei como é a sua vida e não sei como você serve ao Senhor, mas o que eu acho interessante, a multidão só se aproxima de Jesus quando eles precisam de alguma coisa. E os discípulos, o discípulo de Jesus é o inverso, é o contrário. Ele abandona tudo para estar aos pés do Senhor. Quem você é nessa noite? Muitas vezes as aparências enganam, mas não dá para enganar o Criador que conhece por dentro e por fora. E Ele sabe como
presença dele. E o que chama muito a atenção também nesta noite, que a multidão, ela quando se apresenta a Jesus, quando está próximo de Jesus, ela quer ser servida. E os discípulos é totalmente diferente. Eles estão prontos para servir. E o interessante de tudo isso, que Jesus ele chama a atenção dos discípulos e ele diz assim, porque a multidão vai até a presença de Jesus buscando algo do Senhor e eles querem ser servidos. A Bíblia diz que Jesus serve a multidão constantemente, ele alimenta a multidão com pão e com peixe. E logo depois, ele anuncia a palavra. E o interessante, quando ele anuncia a palavra, uma boa parte, uma boa porcentagem da multidão reclama e murmura porque não quer ouvir a palavra. Ele só quer apenas o alimento para saciar a fome deles. E no outro dia eles vinham de novo para receber o alimento. Mas não queria compromisso com a palavra. E Jesus fala assim para os discípulos: se vocês quiserem ir com eles, pode seguir a multidão. Hoje eles vêm, amanhã e depois vai embora. Eles vêm, são alimentados, vão embora, mas não quer compromisso com nada. Aí Pedro diz assim para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Se o melhor lugar que nós escolhemos hoje é estar na presença dele, para onde nós iremos? Qual o lugar melhor do que estar na casa do Pai, ouvir a palavra, ser alimentado pela palavra e sentir o toque dele e a presença dele? Aleluia! Louvado é o nome, Espírito Santo. A multidão só quer ser servido, mas o discípulo, ele renuncia a tudo para servir. E uma certa vez, Jesus está lavando os pés dos discípulos. E quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim para Jesus: não, eu não vou deixar, imagina que eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. De jeito nenhum. Ou ele quis dizer, quem deveria lavar, eu tinha que lavar o pé do Senhor, né? Aí Jesus diz assim para ele: ó Pedro, hoje tu não entende, mas amanhã tu vai entender. Aí Jesus disse assim para ele: então já que você não deixa eu lavar os seus pés, então você não tem parte comigo no meu reino. Aí, misericórdia, Jesus, então lava minha cabeça, pode lavar meu corpo inteiro, lava tudo, porque eu quero fazer parte do teu reino, eu quero estar no teu reino. Então, Jesus, ele que deveria ser servido, mas ele deixou a sua glória e veio como um cordeiro para o matadouro, para nos servir e para dizer para mim e para você: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser exaltado, se humilha primeiro. Aquele que quer ser mais do que o outro, ele está dizendo: é necessário descer. Quanto mais você sobe, quanto mais você tem de Deus, mais você tem que descer. Porque ele cresça, e que ele apareça, e que nós nos mostramos, e que nós nos escondemos atrás da glória, porque o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a honra dele, tudo é para ele. E nós estamos aqui nesta noite, sabe por quê? Porque nós viemos adorar um cordeiro que está vivo, assentado à destra de Deus Pai, e sabemos que a qualquer momento ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Só que essa parte pega muito.
infelizmente, no mundo cristão, muitas pessoas, as pessoas, quanto mais posição elevada ela tem, quanto maior o poder eu ia falar errado. Aquisitivo, nossa, mas que a palavra de estranha. Quanto o poder maior aquisitivo a pessoa tem, como o grau maior, mais elevado que a pessoa tem da sociedade, a pessoa acha porque entra na igreja, em qualquer lugar, acha que tem que sentar na janela, acha que tem que pegar o melhor lugar. E Jesus está dizendo aqui para mim, para você nesta noite, que Jesus cresça e que Jesus apareça. Quanto mais nós crescemos, mais nós temos que diminuir. Quanto mais o Senhor manifesta o poder, a glória dele sobre a nossa vida, mais a gente tem que se esconder atrás da cruz, porque a glória é toda para ele, o louvor é tudo para ele. E o interessante de tudo isso, nós viemos para a presença do Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, queremos ser discípulo, e o discípulo serve, é chamado para servir. E a Bíblia diz: quem quer vir, pois a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E se nós queremos imitador de Jesus, nós temos que fazer o que ele deixou de exemplo. Uma das primeiras coisas é a oração. Uma da segunda coisa é servir. E muitas vezes nós não queremos servir, e às vezes nós até escolhemos quem nós vamos servir. Jesus, ele não faz acepção de pessoa, viu? E o interessante, quando Jesus, ele ia na sinagoga, quando Jesus estava na casa de alguém, na casa até mesmo dos fariseus, às vezes Jesus ia, do publicano, quando Jesus entrava na casa de alguém, uma certa vez ele foi convidado para um jantar, na casa de um homem chamado Simão. Ele está no jantar, sentado à roda da mesa, participando do banquete, e de repente, entra uma pecadora à presença daquele lugar. Não foi convidada, não foi chamada para a reunião, pelo contrário, foi excluída, porque era uma mulher pecadora. Mas ela entra dentro da casa, ela se aproxima de Jesus e ela se prostra aos pés de Jesus. E naquele momento ela começa a chorar diante de Jesus, ela começa a derramar a sua lágrima na presença dele, e começa a molhar os pés dele com as suas lágrimas, e começa a beijar os pés de Jesus. Aí os murmuradores não vai dizer: será que ele não está vendo que essa mulher é pecadora? Ela tem muitos pecados, e está aqui, entrou sem ser convidada, e está chamando a atenção de Jesus, e está fazendo um banquete para manter a atenção dele, e agora a pessoa vai tudo para ela. Aí Jesus diz assim: ó, eu entrei na sua casa, e você não me saudou com o ósculo santo. E antigamente, na Bíblia, quando entrava algum irmão, algum homem numa casa ia visitar, ele recebia um beijo, um ósculo santo de outro homem, sendo bem-vindo, recebendo a sua casa. Eu não recebi quando entrei na sua casa. Desde quando eu cheguei aqui, essa mulher está molhando os meus pés com o cabelo dela, com o choro dela, enxugando com o cabelo dela. E desde quando eu entrei aqui, eu não vi nada parecido com isso sobre todos que estão reunidos aqui. E o interessante é que Jesus, ele solta o nosso coração e a intenção do nosso coração. E muitas vezes nós fazemos algo para o reino de Deus e achamos que não tem valor. Às vezes nós fazemos algo para a obra de Deus e muitas vezes queremos reconhecimento do homem. Queremos aplauso, queremos elogio, queremos presente. E muitas vezes nós não recebemos e aí nós ficamos frustrados, decepcionados. Mas Jesus
Os irmãos não estão vendo, mas Ele diz que Ele está assistindo. Quando você vai fazer uma visita para alguém que está enfermo, visitar alguém que está precisando, Deus está dizendo para mim e para você que Ele está assistindo. Então Ele está dizendo que quanto mais nós descemos na presença dEle, quanto mais nós descemos, se rendemos à presença dEle, mais nós subimos espiritualmente falando. E quanto mais nós nos doamos ao Senhor, quanto mais nós doamos para o reino de Deus, para a obra de Deus, mais Ele faz por mim e por você. Então Deus está perguntando para mim e para você nesta noite. A multidão quer ser servida, mas Jesus está nos chamando. Jesus nos escolheu para servir ao reino dele. Ah, mas quanto tempo que eu vou servir? Até Jesus voltar. Aleluia. E o interessante, muitas vezes nós reclamamos. Quem vai servir a ceia, quem vai entregar, quem vai fazer isso, fazer aquilo. E às vezes ela fala, eu não quero ser servido por tal irmão, eu não quero que tal pessoa venha orar para mim, eu não quero que tal da igreja e alguém venha me cumprimentar, não. Eu quero dizer para você que aqui apenas é um ensaio, viu? Nós estamos servindo, nós estamos trabalhando em todo o reino. Mas naquele grande dia, olha só que alegria, naquele grande dia, nós é que vamos ser servidos por Ele. Nós é que vamos ser servidos. É Ele mesmo que vai te servir. O Cordeiro de Deus. Ele morreu como Cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. O Jesus glorificado que está vivo, sentado à destra de Deus Pai. Ele vai servir você e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena tudo que você passou. Ele vai dizer: valeu a pena tudo que você superou. Valeu a pena, você chegou até onde chegou. Porque a graça dele nos alcançou. A misericórdia dele nos envolveu. Para que nós fosse fiel a ele. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Eu acho que a multidão, ela sempre vai atrás de Jesus para buscar alguma coisa. 99,9% é para buscar milagre. Recebe um milagre, ó, vaza. Merda para quem tem. Mas o discípulo é diferente. Ele não vai buscar Jesus porque ele está precisando de milagre. Ele não vai lá só quando ele está precisando. Em vez de ele buscar o milagre, ele vai andar com o dono do milagre. A mulher que foi buscar água lá no poço lá de Jacó, que vai com o baldinho dela buscar água, ela era excluída da sociedade. E o horário que ela ia buscar, ninguém podia ter contato com ela, ninguém podia chegar perto dela, viu? Mas de repente Jesus passou lá porque era necessário passar por Samaria. E a Bíblia diz que quando Jesus entra naquele lugar, e Jesus encontra aquela mulher do poço pegando água, e Jesus diz a ela: me dá um copo de água. Aí ela diz: como o senhor pede água para mim se o senhor é judeu, e judeu não dá certo o senhor está no mesmo lugar que eu, ainda mais o senhor conversar comigo, não dá certo, o judeu com o samaritano não dá certo. Aí Jesus diz assim para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para mim e eu te daria a água da vida. Jesus estava dizendo literalmente: você vem toda semana pegar água aqui no balde, no poço. Ele está dizendo: se você pedir água para mim, vai fluir dentro de você um rio de água viva. Você não vai mais precisar vir de semana a semana, tempo
E vinha um horário que ninguém pode estar quando você está aqui. Você vai pegar direto da fonte, não precisa mais de balde. Porque eu, Jesus, sou a fonte de água viva. Eu sou o rio de água viva. Então Jesus está chamando a nossa atenção nessa noite. Que Ele chamou a gente para ser discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus segue os passos de Jesus literalmente. O que eu acho interessante, a multidão quando aproxima de Jesus, vai e recebe o milagre, ou é alimentada por Ele, por pão, por peixe, eles recebem o que eles vão buscar, vai embora. A multidão desfaz, enche e desfaz. É fácil nós envolver aqui na frente da igreja uma multidão, sabe como? Parar alguém parar ali na rua, enquanto parar ali na rua e ficar olhando pro alto. O alto. Aí eu sou curioso, sabe, os meus grandão? Aí vai ajudando, né? E todo mundo olhando pro alto para ver quem que eu tô olhando. Aí vai juntando um monte de gente, você não conhece, vai juntando um monte de gente. Aí vai lá só, mas o que você está fazendo? Eu tô olhando pro alto. Mas por que você está olhando pro alto? Aí todo mundo começa a perguntar, interrogatório. Aí fica olhando e vai juntando um monte de gente, mas por que está aquele amoroso? Por que está cheio de gente? Aí vai gente, tem gente que até liga, manda usar, vem aqui porque está acontecendo alguma coisa diferente, porque todo mundo está olhando pro alto. Ei, Jesus. E aí ajuda a multidão, aí de repente a multidão vai embora e desfaz tudo. A multidão aproxima de Jesus, recebe o que vai buscar, e às vezes nem recebe, e vai embora bravo, desfaz a multidão. Mas o interessante é que os discípulos, eles não vão embora. Eles se aproximam de Jesus, eles estão com Jesus, eles andam com Jesus. E eles permanecem com Jesus. Eles não estão lá momentaneamente nem passageiro. Eles estão lá permanente. Porque ele decidiu, tomou uma decisão. Eu decido se eu vou seguir ou se eu não vou. Se eu vou obedecer, se eu não vou. Se eu vou andar nos caminhos dele ou se eu não vou. Se eu vou ser discípulo dele ou se eu não vou. Se eu vou servir ou se eu não vou. É nós que decidimos. Quando as irmãs pregavam para mim, há 28 anos atrás, eu batia nas irmãs. E as irmãs falavam assim, todo domingo elas pregavam, elas aprendem, tudo que elas aprendiam na escola dominical, no domingo de manhã, de tarde elas ensinavam. Debaixo da árvore, na frente da casa dela, era 2 horas, 2h30 da tarde, ficava debaixo da sombra. Mas eu ia, não é porque elas pregavam, porque tudo que elas aprendiam de manhã ensinava de tarde. Eu ia porque elas davam lanche depois que ela dava aula para a gente da família. E ela falava, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu falava, não tem. Eu falava assim, mas Jesus ama você, já gostou de você. Falava, ó, pode falar para ele, eu não gostei dele não. Eu vou curtir a minha vida, 28 anos atrás. O meu marido, meus irmãos falam que eu tinha uma gangue, que eu era líder da gangue. Pensando bem, eu acho que eu era mesmo, porque eu apavorava os irmãos, meus irmãos, só Jesus. Mas Jesus falou, essa daí é que eu quero. Mas eu ia, porque eu ia só por causa dos lanches que ela dava. Mas eu sabia que entregar minha vida para Jesus, aceitar Jesus como Salvador, era uma decisão que eu tinha que tomar. E eu sabia que se eu aceitasse o Evangelho e virasse cristã, eu tinha que abandonar, renunciar tudo que eu fazia de errado e começar a andar em obediência e entrar no padrão que Jesus queria que eu ficasse. E eu falava assim para ela, eu não quero saber de pregação, não quero saber desse negócio de Jesus não. Mas elas falaram assim para mim, um negócio muito importante, que é uma chave poderosa, uma arma poderosa no mundo espiritual. Ela disse, há poder na oração. Aí eu falei, ela disse, há poder na oração, estamos orando por você. E eu disse, gaste a língua orando por mim. Ela falou assim, ó, agora que Jesus quer o seu reino. É dessas quebradas, sabe? Que bate o pé, não vou, não quero, não tô nem aí. É desse aí que Jesus quer, para fazer a obra, viu? Aí,
Quando eu entreguei a minha vida, eu tomei a decisão em se render a Jesus. Foi a melhor decisão que eu tomei. E eu sabia que a partir daquele dia ia ser diferente a minha vida. E eu escolhi, eu decidi obedecer a palavra. Porque Jesus é a palavra. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tem muita gente buscando as demais coisas, e o reino, a justiça está deixando de lado. Mas o verdadeiro discípulo, ele primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça, porque ele sabe em Deuteronômio 28:2 que se eu ouvir, obedecer e guardar a palavra, aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, a bênção corre atrás de você. Ela corre atrás daqueles que obedecem, andam na palavra, guarda a palavra e pratica a palavra. A bênção de Deus te alcança onde você estiver. E nós que decidimos se vamos obedecer ou se não vamos obedecer. Então Jesus nessa noite está te dizendo: não se desfaz com a multidão, viu? Vem, busca a bênção, depois vai embora e passa algumas férias sem Jesus, sem voltar para a presença dele. Aí quando está precisando, o sapato aperta, aí vem. Aí Jesus está dizendo: não se desfaz com a multidão, não. Ele está dizendo: permanece na presença dele. Tenha Jesus como prioridade de vida. Seja prioridade estar na presença de Deus e ser servo do Senhor, ser discípulo de Jesus. E o interessante, não adianta só a gente estar servindo na igreja, não adianta a gente só estar servindo ao reino, se nós não estivermos conectados na fiação, se nós não estivermos ligados com o céu, se a nossa vida não estiver no centro da vontade de Deus. Porque aí fica um vaso vazio, seco, oco por dentro. E Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, que quando nós estamos conectados com o céu, quando nós estamos enxertados na videira que é Jesus, quando nós estamos com a nossa vida firmada na rocha que é Cristo, nós estamos conectados com Ele. Ele está dizendo que todo dia Ele nos enche, que todo dia Ele nos transporta com a graça, com a presença, com a maravilhosa graça dele. Então Ele está dizendo para mim e para você nesta noite, igreja: o melhor é permanecer no caminho, o melhor é permanecer na presença, e mais do que permanecer na presença, o melhor é obedecer a palavra, porque tudo encaixa na nossa vida. Aleluia! E o interessante, a multidão, ela se esconde, ela vem, depois se esconde. O interessante é que o servo de Deus, o discípulo de Jesus, ele não se esconde, ele se apresenta. Ó, soldado, se apresenta, bate na continência, viu? E Deus está perguntando: por que você tem se escondido dele? Lá em Gênesis, a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, no final do dia, Deus descia no jardim. Ele descia, se apresentava a Adão e Eva, e Deus conversava com ele. Com Adão e Eva, Deus conversava. Deus se apresentava. Todo dia. E o interessante, que um belo dia Deus desce. E Deus procura Adão e Eva, cadê eles? Ele se escondeu de Deus. E Deus já sabia por que eles tinham se escondido. Aí Deus brada e pergunta: Adão, onde tu estás? Ele está escondidinho. Onde tu estás? Deus já sabia onde ele estava, viu? Aí ele disse: eu ouvi a
Deus está dizendo para mim e para você: aonde tu estás? E Ele está chamando a nossa atenção nesta noite, porque a multidão, infelizmente, é uma multidão que não obedece à palavra, que não anda na palavra e anda em desobediência ao Senhor. E 99,9% não anda em pecado, anda no erro, no engano. Mas o discípulo de Jesus verdadeiro, ele se apresenta diante do Senhor. A multidão fica estacionada também. Você já viu algum crente estacionado? Melhor dizer, parado na fé? Desanimado? Sem força para levantar? Eu já vi um monte. E uns par, quando me vê no meio do caminho, eles saem correndo. Eles saem correndo. Por quê? Porque sabe que eu vou pegar eles no meio do caminho. Vou pegar na mão e vou colocar para andar. E o interessante, tem muito cristão que está parado na fé, desanimado, estacionado espiritualmente falando. Isso denota literalmente que o tanque dele está vazio. O teu tanque está vazio ou está cheio dele? Se tiver vazio, deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Todo dia nós temos que estar cheio da graça dele, cheio da presença dele, viu? Aleluia! Qual nível você está hoje? Qual é o nível que você está espiritualmente falando com Deus? Quem vê cara não vê coração. Mas as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso linguajar, aonde nós colocamos a planta dos pés, vai denotar literalmente o nível que nós estamos em Deus. Tem gente que dá um migué, uma mascarada, mas não dá. Uma mascarada no Deus Todo-Poderoso, que os olhos dele é como chama de fogo. Deus nessa noite está chamando a nossa atenção e está perguntando para mim e para você: qual decisão você toma hoje, literalmente nesse início de ano de 2025? Você vai andar somente atrás da multidão? Ou você vai ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, se apresentar a Ele? A Bíblia diz assim: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Muitos cristãos dizem assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus envia. Chegou no destino que Deus quer usar, envia. Só que envia, fica parado. Aí Deus pergunta: você está disponível? Mas para quê? Para ser usado por Ele? Para servir o reino dele? Para ser vaso dele? Para ser um instrumento dele? Então Deus nessa noite está nos convidando, nesta noite, a mudar de fase, a mudar de nível espiritualmente falando. Ele está chamando a nossa atenção e dizendo assim: não seja a multidão, seja discípulo. E o interessante, que Jesus chama os discípulos, está no monte com a multidão e com os discípulos, está anunciando a palavra